Olá, alunos da Escola Valdemiro Emerli. Eu sou a professora Hildranes, sou professora de Geografia e hoje estou aqui no canal da Escola Valdemiro Emerli para a gente estudar um pouquinho sobre a biosfera, como ela é formada, os elementos que a constituem e, ao final dessa aula, nós temos uma análise bem legal sobre a nossa responsabilidade enquanto preservar a biosfera, ou seja, preservar os elementos que geram a vida humana, animal e vegetal. Então, te convido a participar dessa aula, eu te convido a assistir essa aula até o final, que vem muita coisa legal por aí. Então, nós vamos começar a nossa aula abrindo as nossas cortinas para um grande conhecimento sobre a biosfera. Seja bem-vindo! Bom, e começando a análise sobre a biosfera, nós precisamos, deixa eu só pegar um lápis aqui, nós precisamos pensar quais são os elementos que compõem a biosfera. A biosfera, ela significa toda a vida existente no planeta. É um conjunto de elementos que geram a vida no planeta. Então, qual é esse conjunto, né? Que conjunto é esse que é tão importante ao ponto de propiciar a vida no planeta Terra? Então, nós temos a atmosfera. A atmosfera é toda a camada de ar que envolve a Terra. Nós temos a litosfera, que é a parte sólida, que é formada por rochas e minerais. É a parte que nós estamos pisando, né, também chamada de crosta terrestre. E nós temos aqui também opa, risquei errado. Risquei o quadro errado. Nós temos a hidrosfera, que é toda a água presente no planeta Terra. Essa água, ela está presente no nosso planeta em 3 estados, no estado sólido, líquido e gasoso. Na sequência da nossa aula, eu vou explicar para vocês cada um desses tópicos que juntos formam o conjunto que é a biosfera. Nós vamos falar um pouquinho sobre a atmosfera, sobre a litosfera e sobre a hidrosfera. Nessa parte aqui, nós temos duas imagens que representam o conjunto, né, que compõe a biosfera. Nessa primeira imagem, nós temos uma área de litoral, né? Aqui, onde eu estou riscando, representa a litosfera, que é a parte do solo, né? A parte sólida da Terra, constituída por rochas e minerais. Aqui nós temos a hidrosfera representada pelo mar, e nós temos todo o ar, né, que circula esse espaço aqui, que representa a atmosfera. Desse lado aqui, nós temos a parte de solo, né, que representa a litosfera. Aqui nós temos uma área rural. Aqui nós temos os rios, que representam a hidrosfera, e todo o ar também que compõe este ambiente. Então, nós temos duas paisagens geográficas com características diferentes e funções diferentes, mas que em ambas nós podemos perceber o exemplo da biosfera, que é o conjunto, né, entre atmosfera, litosfera e hidrosfera. O conceito, ou seja, o que é essa biosfera? Nós já entendemos como que ela é formada, né, o conjunto que forma essa biosfera. Então, nós acabamos de compreender que ela é uma combinação. Opa, o lápis foi para longe agora, hein? Uma combinação. Uma combinação entre o quê? Entre a litosfera mais a hidrosfera mais a atmosfera, que vai constituir um subespaço geográfico chamado de biosfera. Esse subespaço, ele significa o quê? Ele significa que a litosfera, a atmosfera e a hidrosfera correspondem à porção do planeta que é capaz de comportar a vida. Então, essa porção do planeta capaz de comportar a vida é formada por elementos que são a atmosfera, a hidrosfera, a litosfera e a biosfera.
Bom, e agora nós vamos começar a falar especificamente sobre cada uma dessas camadas, né, sobre essas partes que compõem a biosfera. E nós vamos começar então pela litosfera. Observa que nos meus slides, nessa aula, vão aparecer várias borboletas. Um dos motivos é porque eu particularmente adoro borboletas, sou apaixonada por borboleta. O segundo motivo é porque nós estamos falando sobre a biosfera. Então, as borboletas nessa aula, elas representam a vida, né? Representam então a biosfera, certo? Então, elas estão aí por justa causa. Então, o que é a litosfera? A litosfera é a camada superior e rígida da Terra. Rígida no sentido de ser o quê? Ser mais resistente, né? Apresenta temperaturas inferiores em relação às demais porções do planeta, ou seja, em relação às camadas internas do planeta. E está associada também à crosta terrestre. Nós falamos litosfera ou também falamos de crosta terrestre. Aqui, a estrutura dessa camada, ou seja, a estrutura da litosfera, ela está formada a partir de rochas e minerais. Na verdade, os minerais em aglomeração compõem as rochas, que juntas compõem a litosfera. Então, os minerais compõem as rochas, que juntas compõem a litosfera. Entre os minerais, os predominantes são o silício, o alumínio, o magnésio, havendo também outros, não só esses três que nós acabamos de citar, né? Que estão presentes em menor quantidade, mas que também são valiosíssimos para as diversas atividades do ser humano. Entre os tipos de rochas, entre as rochas, nós encontramos três tipos de rochas principais na litosfera, que são classificadas a partir das suas formações, que são as rochas chamadas ígneas ou magmáticas, metamórficas e sedimentares. Em um outro momento, em uma outra oportunidade, eu vou voltar e explicar para vocês os tipos de rochas e a formação desses tipos de rochas. Eu coloquei aqui uma imagem do planeta Terra, né, como se a gente tivesse cortado para a gente poder analisar o interior do planeta Terra, e também de um ovo de galinha para a gente poder pensar, né, fazer aí uma comparação a partir das camadas para a gente poder entender a litosfera no planeta Terra, né. Então, aqui nós temos o número 1, que é a gema, né, do ovo da galinha, que representa o núcleo da Terra. O núcleo ele é formado por ferro e níquel, tem o núcleo interno e o externo. Nós temos aqui a clara do ovo, que seria, no caso, no planeta Terra, seria o manto, que é formado pelo magma. E nós temos a última camada aqui, que é a que nós estamos estudando, que é a litosfera, que é a crosta terrestre, que é a camada, que seria a casca do ovo, né? Que é a camada que protege, que é a parte mais rígida, embora seja a mais fina, assim como também acontece no planeta Terra, né? Então, a crosta terrestre, a litosfera, é a camada mais fina, porém é a camada mais rígida. Fazendo uma comparação com o ovo de galinha, seria a casca do ovo. A casca é a parte mais fina, porém é aquela parte mais resistente, que protege o que está dentro, ok? Dentro de litosfera, nós temos também, que no caso nós estamos falando da superfície terrestre, né? Agora, nós temos diferentes formas de relevo. Ao observar uma paisagem, é possível perceber que existem áreas mais elevadas do que outras. É como se você estivesse andando numa determinada paisagem e nessa paisagem você observa áreas mais planas, áreas mais altas, né? Então você tem uma diversidade de relevos. Relevo nada mais é do que as diferentes formas do planeta Terra, ou seja, diferentes altitudes que constituem o relevo. O que seria, então, o conceito de relevo para a geografia? É um conjunto de variadas formas da litosfera.
Quando você pensa no planeta Terra, quando você pega, por exemplo, um globo terrestre, o planeta Terra ele não é lisinho, como eu vejo aqui no globo. Ele é cheio de altos e baixos, né? E esses altos e baixos, essas diferentes formas, nós chamamos de relevo. Então, na superfície terrestre, nós temos uma série de diferentes formas, né? Ou seja, nós temos diferentes tipos de relevo. Então, existem 4 tipos de relevo que são os principais, né? Que nós chamamos de montanhas, depressões, planaltos e planícies. Tem uma próxima apresentação que vai mostrar para a gente poder entender um pouquinho desses 4 tipos de relevo. Lembrando que nós estamos falando de relevo dentro de quê? Dentro da litosfera. Aqui, observa que nós temos uma imagem. Essa imagem ela é um geoide. Geoide, geograficamente falando, é como nós devemos falar o formato do planeta Terra. Tem muita gente que fala assim, o planeta Terra ele é redondo. O planeta Terra ele é redondo. Redondo é uma bola de futebol. O planeta Terra, o formato dele é um geoide, que é uma esfera com os polos levemente achatados. E o geoide é como se eu pegasse uma bolinha de papel, um pedaço de papel e amassasse, né? Essa bolinha ela vai ficar cheia de ondinhas, né? Cheias de deformações. É mais ou menos para ilustrar o que é um geoide, que é a superfície terrestre, que essas deformações no espaço real nós chamamos de relevo. E o relevo ele é analisado a partir da altitude. A altitude é a distância vertical medida entre um determinado ponto e o nível do mar. Que nós vamos compreender agora o que seria essa altitude para analisar o relevo que está na litosfera. Bom, pessoal, aqui nós temos um quadro que ilustra a altitude, né? Os diferentes tipos de relevo na litosfera. A altitude é um dos elementos que caracteriza o relevo, é a altitude, que é a distância em metros medida da vertical, desde o nível médio das águas do mar até um determinado lugar. Observa que nessa ilustração tem esse barquinho, e aqui nós temos, nessas linhas com tracinhos, o nível médio das águas do mar. O relevo ele é analisado a partir desse nível das águas do mar na vertical. Essa linha ficou torta, mas dá para a gente entender. Na vertical. Então, nós temos diferentes tipos de relevo. Nós temos aqueles que estão acima do nível do mar e abaixo do nível do mar. Lembrando que o que vai determinar a medida desse relevo é a sua altitude, que é a medida, é a distância em metros na vertical em relação ao nível do mar. Nessa parte aqui, nós temos a definição dos diferentes tipos de relevo da superfície terrestre, ou seja, os diferentes tipos de relevo na litosfera. Eu trouxe de forma bem resumida, só para a gente poder ter a noção dessa classificação dos diferentes tipos de relevo. Nós temos a planície, que é um terreno plano com altitudes de 0 até 100 metros em relação a quê? Ao nível do mar, lembrando da altitude vista há pouco. São formadas pelo acúmulo de sedimentos trazidos pela água dos rios, ou dos mares, ou pela água da chuva, enfim. Essas planícies são as áreas planas, são áreas de depósitos sedimentares, que os sedimentos eles vêm, são transportados das partes mais altas para as partes mais planas. Nós temos também o outro tipo de relevo. Quando eu falo em sedimentos, é como se fosse, falando a grosso modo, as areinhas, pedacinhos de rochas que são trazidas pela água e vão sendo depositadas na parte
plana, ou até o vento também, né, pode trazer esses sedimentos. Um outro tipo de relevo é o planalto, que são os terrenos um pouquinho mais altos do que as planícies, com altitudes acima de 300 metros. E esses planaltos, às vezes eles são delimitados por escarpas ou chapadas. Escarpa, a grosso modo falando, nós chamamos também de barrancos, né? São encostas íngremes de um penhasco, geralmente surgem nas bordas de planaltos, né? Montanha são porções mais elevadas da superfície terrestre, com altitudes bem elevadas. E um conjunto de montanhas dá-se o nome de cordilheira, a exemplo da Cordilheira dos Andes, a oeste do continente americano. E nós temos as depressões, que elas são divididas em depressões absolutas e depressões relativas. Quando a depressão é absoluta, significa que ela está abaixo do nível do mar. Quando a depressão é relativa, significa que ela está acima do nível do mar, certo? E temos também as chapadas, que são formações rochosas acima de 600 metros de altitude e que em cima são planas, como esse desenho aqui. Então, resumindo, os 4 principais tipos de relevo são planície, planalto, montanhas e depressões. E aqui nós temos o exemplo de uma cadeia de montanhas, que é a Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes ela está localizada aqui no nosso continente, no continente americano, e ela se localiza a oeste do continente americano, certo? E tem uma observação aqui que nós não vamos aprofundar nessa análise, mas é como uma curiosidade e eu espero que essa curiosidade leve vocês à pesquisa, a buscar informações sobre isso. No Brasil não existem montanhas, então fica aí um tópico de pesquisa e um tópico de curiosidade para a gente poder compreender essa formação geológica em relação ao território brasileiro. Vários debates são estabelecidos e eu acho que vale a pena uma pesquisa e uma leitura mais aprofundada em relação a esse tópico, ok? E aqui nós temos os elementos que modelam o relevo, né? Uma vez que o relevo ele é dinâmico e ele sofre transformações com o passar do tempo. Essas transformações, algumas são mais rápidas, que nós falamos que são transformações no tempo histórico, e outras transformações são transformações mais lentas, que são transformações contadas aí em milhares e milhares de anos, que nós falamos que são transformações em um tempo geológico. Existem 2 tipos de elementos, de agentes que modificam o relevo, que nós chamamos de agentes internos e agentes externos. Os agentes internos são aqueles que estão no interior do planeta Terra, que têm origem no movimento das placas tectônicas. Essas formações são as montanhas, originam também os abalos sísmicos, nossa, risquei torto, os abalos sísmicos, como os terremotos, a formação de vulcões, e também os agentes externos, esses se originam na superfície terrestre, que é uma combinação entre o clima, as chuvas, o vento, a temperatura, a água do rio, a água do mar, o próprio pisoteio de animais, a vegetação e também nós, seres humanos, que também modificamos e transformamos o relevo com o passar do tempo. Então, só para a gente poder relembrar, os elementos que modificam o relevo no tempo, seja um tempo histórico ou seja um tempo geológico, são internos, aqueles que são provenientes, têm origem na movimentação das placas tectônicas, e os elementos externos, aqueles que estão na superfície terrestre, como os animais, água dos rios, do mar, a vegetação, o clima, são os elementos que estão externos estão aqui na superfície terrestre. Bom, aqui nós temos alguns exemplos, né, de algumas ilustrações, na verdade, de agentes modeladores do relevo. Aqui nós temos o movimento do magma, que é chamado de
corrente de convecção, que é quando o magma se movimenta no interior do planeta Terra, no manto, e ele vai pressionar as placas tectônicas, gerando o movimento das placas tectônicas. Esse movimento vai gerar formação de relevos, de cadeia de montanhas, vai gerar também a questão dos terremotos e vai modelar a superfície terrestre, agentes internos. Aqui nós temos alguns exemplos de agentes externos que modelam o relevo, né, a superfície terrestre, como por exemplo, as geleiras, o vento que transporta sedimento, a água, o intemperismo, que vai provocando o desgaste das rochas pela ação da água, do vento e do tempo, né? E então são esses elementos que geram a modificação do relevo na superfície terrestre. E aqui nós temos um exemplo de um relevo que foi modificado por diferentes agentes com o passar do tempo. Nosso próximo tópico de estudo dentro de biosfera agora é a hidrosfera. O que é a hidrosfera, né? Essa água fresquinha, né? Esse copo d'água bem saudável. É o conjunto de águas da superfície terrestre. Mar, oceano, rio, lago, águas subterrâneas que estão no lençol freático e nos aquíferos, geleiras e também a água presente na atmosfera em forma de vapor. Então agora nós vamos estudar o elemento da biosfera, que é a hidrosfera, que é toda a água existente no planeta Terra, nos seus estados sólido, líquido e gasoso. Bom, pessoal, agora nós vamos pensar um pouquinho como que a água está distribuída no planeta Terra, né? Nós vamos pensar essa água enquanto água doce e enquanto água salgada. Dos 100% de água existente no planeta Terra, 97% é água salgada, ou seja, ela se encontra nos mares e oceanos. 3% é água doce. Essa água doce está distribuída nas geleiras, na água subterrânea, no subsolo, e em lagos, rios e riachos. Do total dessa água doce, 77% dela está congelada nas geleiras. 22% dessa água doce é água subterrânea, ou seja, está no lençol freático e nos aquíferos. Inclusive, no território brasileiro, nós temos dois grandes aquíferos, que é o aquífero Guarani e tem o aquífero Alter do Chão. Esse Alter do Chão está localizado na região norte do Brasil e ele é exclusivo do território brasileiro. Inclusive, ele é o maior reservatório de água subterrânea do mundo. Ele não é muito grande em extensão, mas ele é grande em profundidade. E 1% dessa água doce está nos lagos, rios e riachos. Então, se alguém questiona assim, mas com tanta água no planeta Terra, por que existe alguém que fala que a água vai faltar? O problema não está no 97% que vai faltar. O problema está nos 3%, que é pouco para a grande quantidade que é usada e a grande quantidade de poluição que esse 3% está recebendo diariamente. Os oceanos e os mares também todos os dias são ameaçados pela poluição? Sim, mas o 3%, que é uma quantidade bem menor, se torna muito mais ameaçado. Então fica aqui uma grande preocupação e um alerta. E aqui, né, nós temos os exemplos dos estados físicos da água. Aqui nós temos a água no seu estado líquido, gasoso, que eu representei com uma panela com água fervendo, né, representando aí esse vapor, e aqui representado pelas geleiras, o estado sólido da água. Bom, pessoal, o nosso terceiro tópico dentro de biosfera é sobre a atmosfera. A atmosfera terrestre é a camada gasosa que envolve o planeta Terra. É o ar
que nós estamos respirando e essa é mantida pela gravidade. Composta por gases como oxigênio, nitrogênio, gás carbônico e outros que são essenciais para a manutenção da vida. A atmosfera terrestre, ela protege a vida na Terra, absorvendo a radiação ultravioleta, ou seja, aquecendo a superfície por meio da retenção de calor, reduzindo os extremos de temperatura durante o dia e a noite. A atmosfera é como se ela fosse aquela sombrinha que nós usamos quando vamos à praia, para que os raios solares não cheguem até a superfície terrestre tão forte. Então, ela protege a superfície terrestre e faz com que os raios solares que cheguem até nós sejam propícios para a existência da vida na superfície terrestre. A atmosfera é fundamental para a manutenção da vida, pois ela é fonte de oxigênio, que é um gás essencial para a nossa vida. Ela regula a temperatura e o clima terrestre, é responsável pela distribuição da água no planeta, ou seja, responsável pelas chuvas, e protege a Terra das radiações solares, das radiações cósmicas e também dos meteoros, que é um tópico legal de estudo também. Bom, e a atmosfera, né, que é essa camada gasosa que envolve a Terra, ela é formada por diferentes partes, né? Que nós também chamamos de diferentes camadas, que é a troposfera, que é a camada que nós estamos em contato, depois vem a estratosfera, que é onde está a camada de ozônio, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. Então, assim é constituída a atmosfera, por essas 5 diferentes camadas. Agora, lembra lá no início da aula que eu comentei com vocês o seguinte, que nós íamos estudar sobre esses elementos e pensar um pouquinho da nossa responsabilidade para com a biosfera e o que nós, seres humanos, estamos fazendo com esse elemento que gera a nossa vida. Nós vivemos sem o ar? Não, mas estamos poluindo o ar. Nós vivemos sem água? Não, mas estamos poluindo a água. Nós precisamos do solo para viver, da litosfera? Sim, mas também estamos poluindo a litosfera. E aí eu trouxe algumas charges, algumas imagens para fazer a gente pensar um pouquinho. Se são elementos tão importantes para a vida, por que o ser humano faz tanta coisa errada que prejudica esses elementos? Lembrando que quando eu prejudico a biosfera, eu prejudico a hidrosfera, a atmosfera e a litosfera, eu estou prejudicando a mim mesma, ou seja, eu estou destruindo a própria vida. E aí, essas imagens nos levam a pensar sobre o ser humano e a biosfera. Aqui nós temos o ego, quando o ser humano ele está acima de tudo, de toda a natureza vem o ser humano, e o eco, pensando no eco, né, no ecológico, é quando todos esses elementos vivem juntos, em plena harmonia. O ideal seria isso daqui, mas infelizmente o nosso real está aqui. É quando o ser humano se coloca no topo da pirâmide e esquece do que vem abaixo dele. Mas lembrando que não vem, que tudo que está abaixo, nesse caso do ego aqui, é tudo que faz com que a vida seja completa em sua plenitude. Aí aqui nós temos ações que o ser humano faz e que está a cada dia destruindo com a nossa biosfera. A retirada ilegal, o corte de árvores, olha a Amazônia aí, gente, ou seja, a grande retirada, né, diária de recursos naturais da natureza, o desmatamento das florestas. Aqui nós temos a poluição dos recursos hídricos, o grande índice de esgoto que é jogado no rio, o grande índice de lixo que é jogado nos rios a cada dia. Aqui nós temos mais uma vez a questão da poluição. Vamos ter que mudar. Não, vamos ter que mudar. Né? Ela está questionando, né? Vamos ter que mudar
Aí o carinha responde, sim, vamos ter que mudar o quê? Os nossos hábitos. Porque olha o que a enchente trouxe, né? Bueiro entupido. O que entupiu esse bueiro? A grande quantidade de lixo. Aqui, a poluição atmosférica, o quanto de poeira, de gases tóxicos que estão sendo enviados todos os dias para a atmosfera, e isso está fazendo com que a temperatura do planeta fique cada vez mais uma temperatura mais elevada, causando o derretimento das geleiras. E as consequências das ações erradas que o ser humano está tendo diariamente, quem vai sofrer somos nós. E este daqui é um documentário, mais uma curiosidade para vocês, O Veneno Está na Mesa, Agrotóxico Mata, que foi uma campanha que foi muito debatida há um tempo atrás, e que fala da questão do grande índice de agrotóxico que todos os dias está dentro do nosso prato, ou seja, o veneno está na mesa, ele está entrando dentro da nossa casa, está na nossa comida. E aqui, pessoal, nós temos um código de barras, né, formado por pessoas que se evoluíram e se tornaram seres pensantes. Então a gente pensa, né, que desde lá dentro da teoria evolucionista, o ser humano ele foi se evoluindo, cada vez se tornando um ser mais racional, ou seja, um ser pensante, mas um ser que consome exageradamente. O consumismo é a bola da vez, né? Você compra, a mídia te influencia a você comprar, e aí você vai, toda essa compra, chega um momento que ela se torna lixo. E esse lixo vai para onde? Esse lixo vai para o nosso planeta. Esse lixo vai para a água, esse lixo vai para o solo e esse lixo vai para o ar. Mas do ponto de vista do planeta, existe jogar fora? Não. Do ponto de vista do planeta, não existe jogar fora. Então, toda vez que você produzir o seu lixo, toda vez que você for ser aquele consumidor assíduo, pense duas vezes. Quando você for jogar algo fora, repense. Do ponto de vista do planeta, não existe jogar fora, porque nós estamos num planeta. Então, não tem como você jogar nada fora do planeta. Então, preserve esse planeta tão propício à vida. Preserve a litosfera, preserve a atmosfera, preserve a hidrosfera, preserve a biosfera, preserve a sua vida, preserve a vida de quem mora do seu lado, preserve a vida do planeta. Fazendo um pouquinho de cada um fazendo a sua parte, com certeza nós faremos a grande diferença no mundo, nós faremos a grande diferença na biosfera. Lembrando que quando eu falo em biosfera, eu estou me referindo a um encontro de atmosfera, litosfera e hidrosfera. E esses elementos são essenciais à nossa vida. Então, nós precisamos preservar, porque nós não vivemos sem o ar, nós não vivemos sem o solo e nós não vivemos sem a água. E por aqui eu me despeço de vocês dizendo que estou com muitas saudades. Se cuide, fique em casa, porque tudo vai ficar bem. Um grande beijo e se você gostou da aula, deixa seu joinha aqui embaixo e segue o canal da escola Valdemir Emerli, porque tem muita coisa legal chegando por aí. Um grande beijo, fiquem com Deus e em casa. Tchau!